11h40, vamos falar do Cruzeiro. Final de semana teve a final da Sul-Americana. Infelizmente não deu pro Cabuloso diante do Racing. A gente já debateu aqui, claro, nos programas do final de semana, mas estamos com o Emerson Pansieri pra gente seguir repercutindo o jogo da decisão do torneio continental e falar também do porvir, né, Pansieri? Até porque a temporada 2024 ainda não terminou. Um abraço pra você, Pansi. Um abraço, Rafa, um abraço pra você também, pro nosso Simões, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, o Cruzeiro em nome de Betfair. O time celeste voltou aos trabalhos hoje na Toca da Raposa. Daqui a pouco a gente vai trazer o futuro, né? Vamos trazer o futuro, projetar e desenhar esse caminho do Cruzeiro que tem pela frente, o caminho que o Cruzeiro tem aí para desenhar dentro do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que agora como eu coloquei na manchete, a alternativa para o Cruzeiro voltar a disputar uma Copa Libertadores da América. Esse é o sonho, esse é o objetivo. O Cruzeiro quer participar da competição no ano que vem, então tem ainda algum trecho a ser percorrido, para não dizer um trecho importante, Rafa, a ser percorrido. Mas vamos trazer ainda um pouco do que foi essa eliminação, na verdade essa derrota, né, a perda do torneio para o Racing, né, o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, porque tem uma palavra muito importante do Lucas Homero. Trabalho do nosso Guilherme Pio, ali no pós-jogo, o Lucas Homero lamentando essa derrota, mas não só pelo grupo, né, pelos funcionários, pela torcida e por tudo que envolve uma final de disputa de um torneio tão importante, com as palavras então, Lucas Homero. Difícil fazer um análise nesse momento, né? De muito dor, muita tristeza, porque a gente tinha muita ilusão de conseguir esse título para nós, para nossa torcida, para o pessoal que está trabalhando dia a dia com nós, era muito importante. Mas eu que venho dizer para vocês é que a gente tem 4 jogos pela frente para o Brasileirão. Temos que tentar levantar a cabeça rápido e dar o melhor de nós para levar o Cruzeiro a jogar a Libertadores. Esse tipo de competição é a que o Cruzeiro deve competir, é onde o Cruzeiro deve estar e vamos dar o melhor para conseguir essa vaga na Libertadores. No final do jogo, Romero, você foi consolado ali pelo Diniz, né? Realmente você estava muito emocionado, chateado. O que passou no coração naquele momento? Claro que é uma tristeza muito forte. O Cruzeiro há muito tempo não chegava numa final continental. Como é que estava o seu coração naquele momento em que o Diniz te deu aquele abraço? Triste, amigo. Triste porque tem pessoas de seu lado que dão o melhor no clube, que tenta dar o melhor todo dia. Eu estava falando aí de Bruno Faleiro, faz 16 anos que o cara trabalha no Cruzeiro, eu sei que o cara ama o Cruzeiro, entendeu? O roupeiro, o massagista, todo mundo é torcedor do clube e tenta dar o máximo para nós todo dia. E a gente também. William, Marlon, Ramiro, Lucas Silva, jogadores que estavam ano passado sofreram pra caralho aí. E conseguiram se reponer no final, levar o Cruzeiro novamente a jogar uma Sul-Americana. Aí eu cheguei esse ano também com muita ilusão de voltar a levantar uma taça com esse clube que eu amo, que eu gosto muito do torcedor, do presidente Pedrinho, que ama o clube, que é um torcedor. Então é difícil agora entender que a Copa não é nossa, não, que a taça não é nossa. Mas infelizmente o futebol é assim. A gente não começou bem no jogo, tentamos nos reponer, não conseguimos fazer o gol no primeiro tempo, mas crescimos no segundo. Infelizmente não podíamos empatar o jogo, mas eu sei que os caras aí tinham muita ilusão, minha família estava todo mundo aí. Mas futebol é assim. A gente tem que entender que representa uma camisa muito grande, que hoje a gente tem que se lamentar, que vai doer. Mas agora voltar a treinar, dar o melhor de nós. Tem 4 jogos pela frente. E vamos dar o melhor para levar o Cruzeiro jogar novamente Libertadores e competir para ser campeão. Palavras do Lucas Homero. Lucas Homero, Rafa, Simões, todo mundo que nos acompanha, que estava visivelmente abatido. Outros jogadores, eu te falo,
Rafael, que estava no campo, esperando inclusive para entrar ali na área de entrevista coletiva, área de zona mista, tudo o protocolo da Conmebol, que é muito bem definido e combinado com as emissoras. Então estava lá aguardando e de onde estávamos dava para ver, né, a festa do Racing e a tristeza do Cruzeiro. Então deu para ver o João Marcelo chorando, o Matheus Pereira chorando, o Lucas Romero estava realmente visivelmente abatido e reproduzimos agora essa fala, uma fala de um cara que tem peso, né? Não é capitão do Cruzeiro à toa, voltou para o Cruzeiro no início do ano, ainda na gestão do Ronaldo, num pedido da época técnico Nicolas Arcamon, e estava falando não só pelo grupo, mas pelos funcionários, por quem vive o dia a dia na Toca da Raposa. Rafa? Pois é, e a gente vê, né, Simões, o Lucas Romero com toda essa história e chateado, claro, porque ele viveu o Cruzeiro por tanto tempo e ele certamente, ainda que de longe, ele acompanhou tudo que aconteceu de 19 até os 3 anos na Série B e essa volta do Cruzeiro. Porque, gente, o segundo lugar, a gente tem uma tendência de desvalorizar o vice-campeonato aqui no Brasil, que é um negócio impressionante. E é um pouco daquilo que a gente falava em off e também em outros programas, né, Simões? O torcedor celeste, ele tem que estar feliz mesmo com o vice-campeonato, porque há 3, 4 anos ele não sabia para onde o Cruzeiro iria. Qual rumo o time ia tomar, se não é o Ronaldo para assumir a SAF na negociação, né, que ele fez com o Sérgio Santos Rodrigues, o Cruzeiro corria o risco de acabar, gente. Então, assim, a gente vê, né, um sentimento verdadeiro nas palavras do Romero, que viveu momentos de glória, ainda que de longe acompanhou tudo que aconteceu de ruim com o Cruzeiro, e é um cara que tem um peso absurdo dentro desse elenco, né? O Rafael, bom dia Pansieri, Nath, quem acompanha a gente. Se a gente for pensar, há 3 anos, tá? O Cruzeiro vivia a incerteza da permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive a Série B de 2021, né? Que foi a segunda que o Cruzeiro disputou, o Pansieri pode até me ajudar, mas teve aquela última partida do Cruzeiro no Mineirão, foi contra o Náutico, né? Despedida do Rafael Sobis com 60 mil pessoas e que ali o torcedor comemorando com alívio a permanência na Série B. 3 anos depois, o Cruzeiro está no G7 do Campeonato Brasileiro, então estaria na Libertadores do ano que vem e decidiu uma Copa Sul-Americana. O resultado poderia ser diferente, tá? Eu acho que teria totais condições de o resultado ser diferente. A gente até vai debater isso hoje o dia inteiro também, aqui no Rádio Sport, na turma do bate-bola, na extensão, no bastidores. Mas eu acho que, assim, é o que eu falei no Bola Premiada de ontem, eu vou falar hoje de forma reduzida, mais reduzida, né? O que acontece é que o Cruzeiro tem totais condições agora, sob o comando do Pedrinho, de fazer dessa derrota pro Racing, de dar a ela o mesmo significado que a perda da Supercopa de 88 teve na história do Cruzeiro, tá? O Pedrinho tem totais condições de ser aí o Benito Massi da história do Cruzeiro, somado ao César Massi, que começou com aquela ousadia já em 1991, porque pegou um clube estabilizado pelos 2 irmãos, pelo Benito e pelo Salvador, e aí a partir dali todo mundo sabe o que aconteceu com o Cruzeiro nos anos 90, sob o comando do César Massi, do Zezé Berrella e depois do Alvimar. Então, eu acho que isso, né, é dolorido, é difícil, mas que o Cruzeiro consiga transformar essa derrota num marco, assim como aquela de 88, para o mesmo Racing, também numa competição internacional foi. E eu acho que a condição agora é até maior do que lá, tá? Porque a gente percebe todo o amor e carinho que o Pedrinho tem pelo Cruzeiro e, mais do que isso, todo o suporte que os profissionais do Cruzeiro têm com a trinca Alexandre Matos, Pelaipe e Edu Dracena. Nenhum clube tem um suporte como esse para treinador e para jogador. Então eu acho que o Cruzeiro tem totais condições de repetir a história de 88 agora com uma nova derrota para o Racing num torneio internacional. E aí, Simões, eu trago também o que eu pude perceber, Rafa, como eu disse, né, no início do boletim, daqui a pouco a gente vai projetar o amanhã, o futuro, o hoje, na verdade, que está tendo treino na Toca da Raposa, mas o que eu senti eu pude entrevistar os atletas, nenhum passou direto, né? Ali na medida do possível, todo mundo parou, falou,
Mas eu trago uma fala que inclusive repercutimos ontem muito no Bola Premiada, no Bastidores ao longo do dia, que foi do William, né? Quem quiser acompanhar, tem no nosso YouTube, tem aí todo o nosso material que foi feito, o William falando de uma mudança de característica de jogar com o Diniz. Então, até que ponto que os atletas estão confortáveis nessa forma de atuar? Mas todo mundo tem uma forma de colocar suas ideias do futebol, tá, tudo bem, mas tem que olhar o lado do atleta. Então ficou bem nítido que esse é uma situação a ser resolvida no Cruzeiro, né? Os atletas colocaram isso, né, no pós-jogo. Então, o Cruzeiro agora passa a pensar no brasileiro pela forma de chegar à Copa Libertadores. Forma essa que, desde o início do ano, com a outra gestão, todo mundo falava que a vontade era retomar uma competição como a Libertadores. Então, agora cabe a quem está lá, né, os atletas, comissão técnica, todo mundo, fechar. Ontem foi dia de recolhimento, né, de entender o que aconteceu. 3 gols em 20 minutos, não valeu, mas 3 gols em 20 minutos, e entender o que aconteceu para um clássico do futebol brasileiro. Cruzeiro e Grêmio sempre vai ser grande, né? Então tem 11 mil, inclusive, torcedores já garantidos para esse confronto de quarta-feira, às 9h da noite. Rafa? Queria também sua opinião, Nath Fiuza, sobre o jogo do Cruzeiro e essa fala do William, que a gente repercutiu ontem aqui na programação da Itatiaia, passa muito por aquilo que a gente falou desde o momento, né, Nath? Que o Diniz assumiu o comando do Cruzeiro. Que ele é um treinador ruim, a gente não pode falar que ele é um treinador ruim, mas é preciso de tempo para que as ideias dele, o grupo consiga assimilar essas ideias e o trabalho ele encaixe. E tem pouco tempo de trabalho do Diniz. Você acha que o Cruzeiro jogando nessa forma diferente, isso pesou muito no jogo? Você vê que até os gols do Racing mesmo saíram muito em virtude dessa saída curta de bola e saída de bola errada, né, Natália? Bom dia para você, Nath. Bom dia para você também, Rafa, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, também ao Simões, ao Emerson Pancieri. Olha só, são falas duras da gente acompanhar, o torcedor cruzeirense fica chateado, né, ao ver o Romero, por exemplo, essa expressão dele tão genuína, do amor que sente pelo clube, da importância que esse título teria para o Cruzeiro, mas é um momento mesmo de ressignificar, e para ressignificar tem que entender o que deu errado, né? E algo que ficou muito evidente na partida do sábado é que a estratégia do Cruzeiro não funcionou, enquanto o Racing fez muito bem o dever de casa de entender quais eram os pontos fracos do Cruzeiro. E o time do Cruzeiro, desde que foi assumido pelo Diniz, tem um ponto fraco muito claro, e que é um ponto fraco de todas as equipes que o Diniz treina, mas que é um erro que com o tempo vai se aperfeiçoando, mas que esse tempo o Cruzeiro ainda não teve, que é a saída de bola, a pressão, né? O Racing, apesar do calor, começou o jogo com a 5ª marcha engrenada, pressionando muito o Cruzeiro, acurralando o Cruzeiro, fazendo com que o Cruzeiro não conseguisse sair com tranquilidade, e ali os erros de passe aconteceram, né? A falta de concentração em algum momento, a sucumbir à pressão do adversário, e o Racing se aproveitou disso. O Cruzeiro e o Diniz tiveram a oportunidade de corrigir a rota com o jogo em andamento e tentar fazer de uma forma diferente quando o primeiro gol do Racing foi anulado. O primeiro gol do Racing sai também de um erro de saída de bola, e ali o Cruzeiro permanece jogando da mesma forma, porque é uma orientação do Diniz. Então, acho que o que precisa ser, tem que ser pensado, né, o que precisa refletir para o ano que vem o Cruzeiro tem condição de formar um time com qualidade suficiente para a execução desse modelo de jogo, ou o Cruzeiro precisa buscar um novo modelo de jogo que se adeque a esses jogadores? Que o Cruzeiro tem total possibilidade de fazer um ano de 2025 melhor, a partir do momento em que o Diniz fará uma pré-temporada e terá tempo para treinar esse time, isso é inegável. Mas é preciso entender também que o Diniz já mostrou mais uma vez que não vai abrir mão de determinadas convicções. E são essas convicções que nos preocupam. Então, acho que é preciso entender dentro da Toca da Raposa. Nós vamos dar a qualidade, o material humano para o Diniz, e vamos apostar que em algum momento o que hoje é erro vai se transformar em virtude, ou nós vamos recalcular a rota, porque essas convicções das quais ele não abre mão nos levaram para uma estratégia errada que ele insistiu em não corrigir mesmo durante o jogo. E ele passa o recibo de que estava errado quando ele tira o Wallace e coloca o Lucas Silva, apesar de que eu até entendi a entrada do Wallace no sentido de que imaginei que seria um Cruzeiro com mais poder de marcação.
Mas para não me alongar muito, só completar uma coisa também que o Simões disse, ele citou o exemplo, né, daquela época de 1988, e eu quero citar um outro exemplo aqui para dar esperança também para o torcedor do Cruzeiro. Em 2022, o São Paulo chegou à final da Copa Sul-Americana e foi derrotado pelo Independente Del Valle, né? O clube voltou a disputar uma final, um torneio continental, algo que não acontecia há muito tempo para o São Paulo também, viveu um jejum aí de títulos, e aquele foi o pontapé inicial para um São Paulo mais forte na temporada seguinte, que foi inclusive campeão da Copa do Brasil, um título que ele não tinha, contra um grande adversário, papa títulos aí do Brasil, que é o Flamengo. Então acho que o Cruzeiro pode olhar também nesse sentido, assim, de ser o ponto inicial de uma jornada que ainda está só começando. A reconstrução ela vem acontecendo, mas o Cruzeiro agora já está num novo patamar, num patamar em que agora já estamos disputando essas competições, já estamos chegando em finais. Não tem como os dois times ganharem, mas acho que o Cruzeiro pode olhar isso como um ponto de partida para se fortalecer, quem sabe disputando uma Libertadores em 2025 e aí crescendo e subindo de patamar, Rafa. Bem lembrado, viu, Nath? Essa final da Sul-Americana entre o São Paulo e o Del Valle, o Cruzeiro tem exemplos aí, né? E tem a própria história do clube, de tudo que já passou dessas páginas heróicas imortais para poder se espelhar, Pance. Exatamente, aí o Cruzeiro agora reunindo essas ideias para a sequência do Campeonato Brasileiro, porque tem Grêmio, tem Bragantino, tem Palmeiras e tem Juventude. São os próximos 4 jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Porque tem Cruzeiro e Grêmio pela Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, Brasileirão tá uma loucura, hein, Pansieri? Que maluquice, aquele bolo de times que tem chance de Libertadores. Aí você vê um Atlético Paranaense, estava vencendo o Bahia, estava quase lá na zona de classificação, toma um empate, já desce de novo. O campeonato tá bastante disputado e apesar da diferença do Cruzeiro pro São Paulo ser considerável, o Cruzeiro tem chance ainda de pegar uma vaga de pré-Libertadores, então não pode se dar por vencido, tem que focar no Brasileiro agora, né, Pança? Exatamente, olha só, Rafa, o Cruzeiro é 7º colocado, 47 pontos, se vence, ele faz 50, né? E aí tem o Bahia e o Corinthians com a mesma pontuação, 47. O Atlético é o 10º com 44. Essa turma tá próxima, né? Então, aí a importância e tratar o jogo de quarta-feira como final. Para essa partida, o Cruzeiro tem a volta do Caio Jorge que chegou ao 5º gol, né, na Copa Sul-Americana, no duelo de sábado contra o Racing, vive boa fase o Caio Jorge, tem a volta do Verón e tem a volta do Matheus Pereira. Esses 3 atletas cumpriram suspensão diante do Corinthians. O Cruzeiro não conta com o Kaique e não conta com o Ramiro, são 2 atletas hoje no banco, não ficam à disposição para essa partida de quarta-feira. E tem muita gente perguntando sobre Diniz, tem alguma coisa, mudança no comando técnico do Cruzeiro? A informação que eu tenho, que o Diniz segue no Cruzeiro, trabalha, inclusive comandando atividade, comandando trabalho hoje, comandando treino, segue o técnico Fernando Diniz no comando do time celeste com essa missão, né, desses 4 jogos que tem pela frente aí para o Cruzeiro, como você bem colocou, disputar novamente uma Copa Libertadores, mesmo que seja uma pré, enfim, voltar a disputar essa competição, então com o técnico Fernando Diniz. Rafael.